Você está sincronizando na Udesfera. E eu sou seu co-host, Yamota. E eu sou a host Rita. Ué, tinha? Ritinha, perdão, eu errei meu próprio nome, perdão. Não, seu nome é o que você quiser, mas eu não lembro o nome desse episódio agora. Como é o nome? The Interstellar Song Contest. É esse episódio aí. O show interestelar, uma coisa assim. E de show não teve nada, já logo dizendo. Eu achei que esse episódio ia ser muito mais musical, hein? Tô com uma expectativa mais musical nesse episódio. As músicas foram usadas mais em momentos. Em um momento chave, no caso, né? No final. Sim, que. Meio que adiantando já, passou uma vibe bem Os Anéis de Aquatem, que tu mencionou semana passada, quando foi dar um exemplo de alguma coisa. Interessante, né? Umas coisas se conectam. Sim, eu fiquei pensando nisso aí também. Fiquei, nossa, curioso. E você viu que você tava comentando da Pop, né? E teve um negócio Pop Honey, né? Uma marca e tal. O pessoal tava teorizando de que é a Pop, né? Nossa, eu achei que a Pop ia aparecer nesse episódio, mas ela vai aparecer na temporada, porque ela apareceu já no Engine, né? No episódio da Sim. semana passada. Ela vai aparecer nessa temporada ainda. E talvez ela esteja com honoráveis aliados do Doutor, por exemplo, a Anitta, ou sei lá, já que ela tá vindo do espaço, pode ter algum companheiro do espaço que volte. Um Steven, uma Zoe, não faço ideia, se bem que ela veio no futuro. Mas sei lá, pode voltar qualquer companheiro aí, talvez no futuro, pra ajudar o doutor. Quem sabe, né? Se tem uma teoria aí de que talvez a gente tenha mais personagens aí da série clássica. E a gente tem duas coisas bombásticas nesse episódio, né? Vamos guardar isso mais pro final, vamos deixar isso aí em off por enquanto. Mas vamos comentar mais sobre o episódio, Ritinha. O que você achou do episódio em si? A história que. Não é do nome da escritora, mas essa nova escritora que está a ver. Eu achei legal, eu gostei até, mas ele foi meio. Não sei, umas condições meio. Eu acho que podia. Algumas Assim, coisinhas dava pra ter sido melhor. no quesito escrita, ele é muito não duvidoso, na verdade. Duvidoso é a mensagem que ele quer transmitir. A escrita, na verdade, eu achei muito limpa, no sentido que, não sei se tu teve essa impressão assistindo o episódio, ele passou muito rápido. Ele não foi que nem o Observer Evolution, que é uma bagunça, tá ligado? De rápido. Ele é rápido porque o andamento dele é bom, ele caminha muito bem a narrativa. A escritora escreveu muito bem. E não só isso, como ela tem uma solução muito criativa e interessante para resolver o problema, que foge do habitual das soluções de T. Davis, por exemplo. Sim, eu achei que ele tem um ritmozinho assim bem frenético, mas não é um frenético muito acelerado. Que combina com o que o episódio quer passar. Eu gostei do ritmo dele também. Eu gostei. Só que a problemática no episódio está na mensagem, né? Ele é praticamente um Kerblando 2, se não pior, que tem toda essa questão meio. Que lembrou muito o Oriente Médio também, na minha opinião, de destruição e tal, tá ligado? De uma região ali. Aí tem esse ataque terrorista à base lá, né? E essa ameaça a toda a bilhões de pessoas ali, 3 bilhões de pessoas, que o vilão desse episódio propõe. Só que no momento a gente vê e por sinal o episódio ele dá ênfase nisso. A perspectiva como esse cara na verdade é uma vítima, tá ligado? De uma corporação maligna que destruiu o planeta dele. E o que torna problemático no episódio é o doutor, porque o doutor tortura esse cara. Eu não sei, eu queria saber a tua opinião. Olha, se você pensar que o doutor já fez genocídio algumas vezes e que ele acabou de passar mais uma vez pela morte de todos os senhores do tempo, isso faz sentido. Porque por mais que ele seja uma vítima que venha de um país que foi vítima de uma espécie assim, é quase que uma colonização, né? Quase a mesma coisa que aconteceu com a gente, né? Eles invadiram um planeta, um lugar para extrair o que eles tinham de precioso. Não querendo fugir do assunto, mas se torna muito ruim, né? Falar agora que o doutor é o último dos senhores do tempo. Então, né? Pega mal hoje em dia. É verdade, né? Nem quando era o Master, ele tá no lá o nome do último episódio lá. O nome do último episódio da terceira temporada é Os Últimos Time Lords, não eram também.
Mas, voltando a esse assunto aí, esse fator não sei, eu acho que a mensagem do episódio ficou ruim. Sendo bem sincero, não acho que ficou legal a mensagem do episódio. Mas eu acho que a escritora não é ruim. Eu acho que ela pode escrever coisas muito boas, porque ela tem um andamento de escrita muito gostoso e bom. Só que a mensagem do episódio em si eu achei ruim. Eu acho que esse momento específico fez sentido. É porque por mais que ele que ele fosse uma vítima, por mais que ele viesse desse país que foi vítima dessa espécie de colonização, assim, mais ou menos, ele queria matar milhares de pessoas, né? Ele queria só pra culpar ali a corporação. Então, esse ódio faz sentido. Foi ali, ele despertou Mas é um a mesma gatilho ali. coisa. A mesma coisa de Kerblan também, porque o Kerblan tem um funcionário lá que tá com ódio porque da empresa maligna, tá ligado? E ele quer sabotar a empresa e tal. É praticamente a mesma coisa também. Mas eu acho que esse tem a questão de que o doutor ele se deixa levar pelo ódio e que nem a Susan consegue trazer ele de volta. Né? O que traz ele de volta ali pra realidade é quando ele vê a Belinda. Quando ele vê o que ela tá vendo ele fazer. Quem que você falou aí que quase traz o doutor de volta? Meu Deus, Não eu dei consegue. spoilers. Dados, né? Como se não tivesse na thumb, né? Escrito com ênfase. Spoilers. Mas uma coisa que me remeteu bastante, eu não lembro se tu, acho que eu já assistiu nesse arco do terceiro doutor. Por um momento eu achei que essa raça de Avrex que tem no episódio teria alguma coisa a ver com Azal, com The Demons. Isso é um preconceito bobo meu mesmo. Um preconceito bobo meu. E outra coisa, Bicho feio. o Azal, eu acho o Azal bonito até. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Tá aparecendo aí na tela, nosso querido Azal. Mais um trabalho pra mim. Eu achei impressionante como tem uma editora que tem preguiça de fazer o básico de uma edição. É colocar imagens estáticas na tela. Você odeia mesmo o Recons. Nossa, o Azar até que é bonitinho. Não sei se o Azar tem alguma coisa a ver com essa raça aí, mano. Será que o Azar é alguém no final dessa temporada? Aí já sabe, porque eu deduzo que vai queimar aí, tá ligado? Mas o Azar é bonitinho. Aí outra coisa que me remeteu muito, tá aparecendo agora aí também na tela. O Doutor, por um momento, mano, eu achei muito que ele ia virar o Valiard. Ele começa a ficar muito, muito dark, mano. Ele torturando o cara lá, mano, pareceu o amálgama de todos os lados ruins do Doutor. No momento eu achei mesmo que ele ia virar o Valiard. Não, ali eu só vi o doutor mesmo. Eu vi principalmente ali como era o 11º, né? Ele se escondia ali naquela coisa engraçadinha, mas quando ele ficava com raiva era destruição só. Vamos, por exemplo, um doutor que é good vibe, sei lá, o oitavo doutor. O oitavo doutor é todo romântico, bondoso e tal. Imagina o oitavo doutor do nada espancando o mendigo na rua, tá ligado? É equivalente isso que o 15º fez, tá ligado? O 15º é um doutor todo fato e calma, ó. Mas se o mendigo... Veja bem. Escute. O oitavo doutor não passou 3 vezes praticamente pela destruição de Gallifrey. Você tem que levar isso em conta. E não descobriu que ele na verdade não é um Senhor do Tempo. Entendeu? O 15º ele tem um background que o oitavo doutor não tem. Tá, deixa eu pensar se bem que dessa terceira também fazer as coisas questionáveis no final, mas. Você tem um ponto, mas mesmo assim o 15º ele se vende como o doutor da terapia, que é o doutor que vem depois do 14º, é o doutor que tava com todas as problemáticas, tá ligado? Aí do nada o 15º ele desce a decaída dark, assim, que a Belinda morre, entre muitas aspas, né? Uma coisa que nem foi. Nem com a Sasha. A Sasha, ele ficou 6. A Sasha, é isso? Ele ficou com 6 meses lá com a Sasha no Observolution. E ele não tem essa decaída. Ele não chega no Alan e começa a torturar o Alan, tá ligado? Mas com. Cara, mas ele queria matar 3 trilhões de pessoas. Mais de 3 trilhões de pessoas. Sim, esse é o doutor que enfrenta os Daleks, os Cybermen, os Davros.
os Sultex, essas criaturas que querem destruir todo o universo, tá ligado? Eu acho que, mesmo assim, o Doutor tem um fator de redenção que é do Doutor. Como eu falei, eu acho que faz sentido. Ainda mais depois de tudo que ele passou, por mais que ele. Ainda mais que ele é muito emocional. Esse é um doutor muito emocional. Só que É, geralmente ele fica mais emotivo. Então ele guarda um pouco pra si. Ele ia guardando essa tristeza e guardando e guardando e guardando e guardando. Só que chegou uma hora de que tanto você guardar, uma hora vai sair. E esse foi o momento que saiu. Foi quando ele viu que o cara ia matar 3 trilhões de pessoas. Por sim. mais que ele fosse uma vítima, nada, né, É, justifica ele matar todas essas pessoas que estão só assistindo um show. sei lá, eu ainda acho problemático isso no episódio, mas eu acho que o episódio, mesmo assim, é proveitoso, de certa forma, pra mim, acho o fundamento dele muito bom e criativo. E outra coisa que me pega muito nesse episódio é aquela raça de. Só tem uma personagem, na verdade, que lembra muito as gatas enfermeiras da primeira era Sim, RPG. eu achei que era quando eu vi. Nossa, eu tô vendo, vendo se eu achava alguma raça de alienígena reconhecível e só tem ET novo. Aí eu fiquei tipo, beleza, então. Doctor Who podia ser um pouco mais Star Wars, porque Star Wars tem esse negócio da. Não sei se eu não sei se esse termo é legal. Deixa eu pensar outro termo. Vou usar esse termo. Ele tem um fator de punhetação da própria mitologia, tá ligado? Que ele fica toda hora mostrando coisas, elementos da própria série, como alienígenas, ah, e vários alienígenas, é, designs, coisas. Ele fica mostrando isso todo momento como easter egg em vários momentos da série, tá ligado? Doctor Who falta isso, porque, ok, Doctor Who tem falta de inovação, criatividade e tal, mas qual seria o problema se tivesse um Ice Warrior ali, tá ligado? No palco, um Zygon, se tivesse um Woodzinho. Pô, chamar os Wood, pô. Chama os Wood pra essa era. Será que essa era vai acabar sem Wood, mano? Eu quero o Wood. Não é, pô. Tem Chama só a nós, gente pô. aqui de fora. Não quero É, deixar nós mano. dentro, que é isso. Eu tava vendo ali, tinha uns alienígenas muito parecido com um humano, só que aí batendo palma de jeito diferente. Aí só por isso ele é alienígena. Que Ele bosta, teve a cultura, né? Ele teve a cultura, né? Castelo Rá-Tim-Bum né? vibes. Eu acho esquisito esses alienígenas que é só uns humanos pintados também. Sempre achei isso esquisito em Doctor Who, mas beleza. Por sinal, talvez seja uma referência ao próprio arco da Run, que no. Que eu tô mencionando no Run, mas No, no Time of the Run tem umas raças de alienígena amarelo, que tem umas listas lá. Então, às vezes eu acho que essas séries de ficção científica ficam com muita preguiça de fazer algo mais diferente. Só botam Mano, um negocinho aqui e tal. nos anos 60 tinha os ET calvo lá, os Sensorites, que deram origem a nós. Aí depois tem os Ice Warriors, tem os Daleks, tem os Cybermen. Tem tanta criatividade nos anos 60 da série, apesar de ter uns aliens que também são uns humanos com outros nomes. Mas aí a gente pode usar, tipo, é porque não tinha muito orçamento. Mas nesse aqui não dá pra usar isso aí, não. Tô fazendo uns bagulho. Eu acho esquisito, porque eu já falei isso em outro review daqui, né? Uma questão de egocentrismo da raça humana em fazer ali supor que outras raças inteligentes vão ter uma aparência humana também. Então. Mas sim, mudando de assunto, né? Vamos seguindo. Uhum. Se bem que só tem uma coisa. Só tem uma coisa que eu quero falar da Belinda. Que tem a cena final, né? Que o doutor tá torturando o cara. E, mano, eu jurava que a Belinda ia falar alguma coisa, tá ligado? Que ela até fica com expressão de raiva por um segundo. Ela um abraço, doutor. Ela vê o doutor torturando o cara e fala, e abraço. Aí depois o doutor Ela ainda achou que xinga ele o tinha cara morrido. independente, irmão. Ela achou que ele tinha morrido, cara. E ela viu que o cara Tá, ia tá. matar todas aquelas pessoas. Tá, talvez eu não tenha E eu coração, acho que mas você tá esquecendo das pessoas que iam morrer. Você tá só pensando no fato de que ele é uma vítima. é que eu acho problemático isso do episódio, tá ligado? Mas, Mas sei lá, como é dizer, muito. Mota, é o doutor. Você tá muito preso nisso. De que Mas esse doutor não tem maldade. Mas ele tem, todo doutor tem. não é só questão da maldade. A gente pensa que foi um europeu que escreveu isso, tá ligado? Na, na perspectiva Não ocidental. é, E, perspectiva e, realmente é coloca, uma bosta. e coloca isso como uma analogia da própria realidade, tá ligado?
O que uma pessoa. E por sinal, a música que toca no final, eu acho que é uma música de ascendência do Oriente Médio, se não me engano. Eu tinha visto isso em algum canto. Mas se não tiver, eu só tava pensando na tela que não é não, mas ah, tem toda essa questão, tá ligado? Que é muito problemática do episódio. Se você for substituir esse carinha aí com o Oriente Médio e coloca o negócio lá da corporação como a Europa mesmo, o Ocidente e tal, que vive causando destruição, coisas ruins lá no Oriente Médio, apesar de a gente só pagar a imagem de terroristas, essas coisas, na perspectiva ocidental da coisa. Você percebe que tem um histórico para o que acontece aqui, tá ligado? Esse tipo de acontecimento. E o episódio se torna problemático, e ele se complementa problemático quanto o próprio personagem do Doutor, ele faz parte disso, tá ligado? Se alia à corporação, tal qual a 13ª se alia à empresa lá em Kerbrand, entendeu? Então, pensando nessa perspectiva, realmente é meio merda. É porque eu tô pensando da forma, porque eu também vi muitas críticas a essa É, atitude do doutor, mas as críticas eram tipo, ai, nossa, que nojento que ele fez isso. Ai, nossa, o doutor jamais faria isso. Como assim o doutor jamais faria isso? eu acho que não é o Doutor Tortural. O 12º estreia matando o robô lá, tá ligado? O 10º, a problemática é pelo que o doutor tá ajudando, tá ligado? Pelo que o doutor tá torturando o cara. Isso que se torna problemático, tá ligado? Porque em vez do doutor ser essa figura de pacifista, tá ligado? É uma figura pacifista de ver que na verdade o cara é uma vítima, porque eu acho que isso que alguém no senso comum fica, ele se torna uma figura extremamente vingativa e isso me. E ele ameaça o cara e começa a torturar o cara, tá ligado? Em vez de resolver a coisa como deveria ser o doutor, tá ligado? Tipo, o doutor, ele é ok. O cara ia realmente matar 3 trilhões de pessoas e tal, e eu entendo os pontos plausíveis. Mas, tal qual, a corporação foi o que causou essa problemática, tá ligado? E o doutor em nenhum momento coloca isso em consideração. Mas eu não senti isso no episódio, não tem uma redenção até isso. Por sinal, o doutor nem bate palmas, eu não sei se tu percebeu isso. Quando a menina lá canta, o doutor não bate palmas, ele só fica quieto, tá ligado? Ele não é o cara que puxa as palmas. Então, o meu problema com as críticas a essa atitude do doutor é porque as pessoas que eu vi falando mal estavam agindo como se o doutor nunca fosse fazer isso, como se o doutor nunca tivesse cometido atos piores. Como se, ai, nossa, que nojento, que horrível. Ai, porque esse não é Doctor Who, esse não é o doutor, porque o doutor não é assim. Como se o doutor nunca tivesse feito isso, né? Eles estavam agindo como se só porque é um doutor negro ele não poderia fazer coisas que os outros fizeram também. Eu tô pensando nessa perspectiva, né? De que é Também é. condizente Então, ponto é com o válido, por doutor, sinal, mas hein? o contexto realmente não é. Se você pensar assim que são um europeu escrevendo e que esse contexto da vítima realmente sendo colocada como um opressor, não faz sentido. Mas eu tô pensando mais nessa perspectiva de das pessoas falando como se não fizesse sentido, só porque é um doutor negro. Sim. Nossa. É, verdade. Mas eu concordo contigo. Mas vamos falar de coisa boa do episódio. Deixa eu ver. Ah, eu gostei daquele apresentador lá, eu não conheço a Eurovision, então não faço ideia. Eu sei que pra quem é europeu esse episódio deve ter pegado mais, mas eu gostei do apresentador lá, dos personagens. Principalmente o casal desse episódio, eu achei bem carismático eles. Até eles estão na cena pós-crédito também. Eu gostei dos personagens em si. Os personagens me pegaram. A mina lá também, que canta, achei ela legal também. Sim, eu gostei dela e tal. Gostei dela cantando no final, foi muito bonito. Os personagens são muito gostáveis, assim, não tem nenhum que é chato e tal. Você fica, ai, todo mundo Sim. é muito legal. E não ser ruim também se tiver personagens não gostáveis. Por exemplo, tem o Elton, é um ciclo de personagens não gostáveis, né? Na verdade, só um, se pá. Um ou dois, mas tipo, isso dá vida ao episódio, tá ligado? Mas, tipo, eu gostei muito, né? Tipo, foi bem até confortável no momento do episódio. Então, a gente teve um pouco mais da relação do Tom e Belinda, né, nesse episódio, porque você vê que eles dois acham que eles se perderam, que eles podem ter morrido, né? Então você vê ali o desespero da Belinda com o doutor, dela se arrependendo de nunca ter dito pra ele que ela gosta de estar do lado dele, que ela acha ele incrível. E ele também desesperado de não conseguir proteger ela e levá-la de volta como ele prometeu.
O doutor zoando no começo do episódio, falando, eu sabia que você ia gostar de viajar comigo. Achei meio. Achei de meio pardo, doutor. Não sei se eu gostei muito disso, não. Eu normalmente, é estranho. Normalmente eu não sou hater de 15º, mas esse episódio eu achei 15º meio pardo. Sei lá, achei meio tóxico essa atitude dele. Tu tá hater dele nesse episódio mesmo, né? O coitado não pode fazer nada. Não sei se eu tô bobo. Mas, na verdade, sim. Na verdade, não. Eu gostei do 15º, na verdade. Tipo, durante toda a temporada eu gostei dele. É que esse episódio deixou ele um pouco questionável as coisas. Mas mesmo assim, no final ele tava ótimo. No final do episódio. No momento que eu ia falar a Ruby, ó. A Belinda, ele tá. Esse doutor ele tá bem desenvolvido. Eu não sei se esse negócio Dark. Já eles queriam construir com alguma coisa que eu não quero que aconteça, tipo, construindo com um arco de regeneração, tá ligado? Eu não quero que isso aconteça, mas não sei. Porque, tipo, com o 10º foi a mesma coisa. O 10º ele ficou extremamente dark no final. Teve o negócio da Prince of Mars, outras fitas, e ele depois regenerou. Não sei se eles estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Não, pode falar isso aí, mano. Vai morrer não, pô. Eu também não quero. O RTD já escreveu aí 2 temporadas aí. Ele não faria uma coisa dessa, não, pô. Por sinal, eu acharia muito louco se essas 2 temporadas fossem de Michu. Tipo, eu espero que sejam. Imagina, o Doutor com 4 temporadas. A gente achou que ele ia sair na segunda, ele vai lá e tem 4 temporadas. Ia achar top. Eu acho que ia acabar batendo. Como ia ser lindo. Nossa, imagina se ele, além da Belinda, ele vai com a Belinda, tá ligado? A Belinda se torna parte do Tardistine. Aí a Ruby, ela fala, nossa, eu quero voltar também. Aí a Anitta surge assim do chão, tá ligado? E esse doutor tem 3 companions que nem era o quinto. E o primeiro. Eu acharia lindo. Por favor, T-Games, escute. Eu sei que você tá escutando a gente, Rust Games. Por favor, faça isso. Já aconteceu uma vez, né, no Yu? Não deu tão certo. Mas vamos ter fé, né? Só uma coisa. E quando tá tendo a cena lá da música, senão eu achei a música legal, mas não achei grande coisa. Então, tipo, Os Anéis de Kraten, que eu achei a música muito zica, tá ligado? Tem outra música nesse episódio que eu achei muito zica, que depois eu vou comentar. Mas essa música específica do episódio eu achei meio qualquer coisa. Mas durante essa música tem uma cena, se não me engano, no trailer, que é o planeta lá do pessoal sendo destruído, eu achei que era a Terra. Então o que aconteceu com a Terra? A Terra meio que foi destruída, mas como? Eu tô bem curioso. A gente não sabe, né? Não foi dito. Nem mostrado. E durante esse episódio, apareceu uma velha do nada. O doutor começou a ter flashbacks com a velha. Uma velha que ficou chamando de vovô e falando, vovô, I am come back. Vou explicar isso aí, tia. Quem é essa velha, afinal de contas? Com ela falando, doutor, find me. Grandfather? Me encontre. Grandfather? Ele é Mota. Não sei se você conhece, mas na primeira temporada dos anos 60, o doutor tem uma neta chamada Susan. Não sei se você conhece, foi foda. Tu na segunda, assistindo a clássica pela segunda vez. Não sei se você conhece, tá? Não sei, tia, quem é Susan? Susan, acredite ou não, é a neta do doutor. Oh my god. Uma Time Lady. Por sinal, Susan foi mencionada na temporada passada em Daredevil Shore. Mas, claro, o público já pode ter esquecido, mas Susan é a neta do doutor, né, que tinha. Susan está na mesa do 12º doutor. Tem lá a fotinha bem bonitinha da Susan na mesinha dele. No 12º. Mano, eu achei uma analogia aqui na internet, deixa eu ver se eu acho agora. Aí qualquer coisa eu vou te mandar no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho. E é muito boa. Eu achei genial, na verdade. Que é basicamente essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês. Pra quem não entende Doctor Who, isso aqui é o equivalente a achar o Michael Jackson vivo no terreiro no interior do Ceará e anunciar o show dele em Copacabana. Eu vi esse tweet da Ana Rufel, né? Não faço ideia quem seja, só chegou a mim. Mas essa analogia explica tudo. Essa é a Susan, a neta do doutor. Essa não é a primeira vez que a Susan volta. Ela volta em outras 2 histórias de Doctor Who, que estão aparecendo aí na tela. Five Doctors, que é o especial de 20 anos, e Dimensions in Time, que é o especial de 30 anos. Ambos a nossa querida Susan volta. Mas
Então, mas aí são só a série clássica, né? Na série atual a gente nunca viu a Susan pessoalmente, né? Só por fotos e E foram mencionando. poucos os compêndios da série clássica que voltaram para a série principal. A gente até tem a Jo Grant, que voltou no Saradine Adventures. Tivemos a gente teve o spin-off Tales of the Tard, que trouxe de volta Zoe, Jimmy, Vicky, Steven e Perry e Ace, sendo que a Ace e a Tegan já voltaram para a série de TV também. Elas voltaram para a série principal no Power of the Doctor. E a gente também teve nossa queridíssima, amada por muita gente, Sarah Jane, voltou também na série principal. Então muitos companheiros voltaram aí. E durante a era Tibna a gente tivemos alguns curtas, onde a companhia Nissa e a companhia Nila também já deram as caras. Entretanto, além disso, também tivemos nosso querido Ian Chesterton no final do Power of the Doctor. E a nossa Mel Bush, nossa querida Mel, durante o especial de 60 e também no Power of the Doctor. Mas era impensável o retorno dessa companhia que por anos as pessoas pediam, faziam meme, toda mulher que aparecia na tela falava que ela era ela, ou outro personagem que daqui a pouco a gente vai falar, mas por anos a Susan foi mencionada. E ela voltou. E toda temporada o pessoal teorizava que a Susan ia voltar. Eu ficava A Clara! rapaz, essa Susan ela não vai. Eu queria muito, mas eu não botava fé que a Susan ia voltar. Quando ela apareceu, eu falei, não, mentira. Mentira que o RTD fez isso. Como vai tua reação na hora? Eu lembro que eu tava assistindo com meu amigo, né? Meu amigo, eu acredito meu amigo Pedro Lucas, se estiver assistindo aí, ó, salve Pedro. Mas tava assistindo com meu amigo esse episódio pela primeira vez. E, mano, eu comecei a gritar assim, tá ligado? Ele falou, estranhando. Aí eu falei, mano, é a Susan. É a Susan? É, nossa, eles pegaram uma atriz. Não, mano, é a mesma atriz. Os caras trouxeram ela tá inteira ainda, 87 anos de pura Susan aí. A Carolina Ford tá inteiraça, tá ligado? Eu achei isso tão maneiro. Como foi a tua reação na hora? Eu fiquei, quê? Eu não acredito. Não é É muito possível. nada. Isso aqui é montagem. Isso aqui eu peguei o episódio errado aqui. Eu peguei um negócio feito por fãs aqui. Que nem aquele edit do Dr. Who com Sherlock, entendeu? Não é verdade. Vou botar um negócio que nada a ver. Eu não achei que fosse real. Eu te juro. Eu queria muito que a Susan voltasse, mas eu não botava fé Nem de que eu. ela ia voltar. Eu achava que era no episódio 7, que eu acho que o vazamento falava episódio 7, então eu tava botando fé que ela ia aparecer no final do episódio 7, assim, tá ligado? Se fosse aparecer. Não, ela aparece bem do nada, assim, no episódio. E já ali matou, mano, matou a senhora Flores, que tinha uma pessoa que realizava que a senhora Flores era a Susan, tá ligado? Não é. E eu gostei que foi a própria filha, a própria Karen Ford, que voltou, tá ligado? Eu achei isso tão emocionante. Sim, ainda é um respeito, né? Não faria sentido colocar uma outra atriz se ela tá aqui vivíssima. Sim, respeito. Eu tô com medo que tem esse negócio da birregeneração, esses bagulho aí que te deixa tosco do nada. Tem um pessoal que tá teorizando que a Belinda é uma birregeneração da Susan. Eu vou achar bem tosco se for isso mesmo, mas que eu espero que eles mantenham ainda o respeito pela encarnação original, pela primeira companhia, né? Primeira companhia da série. Acho que agora a gente tem que explicar quem é uma outra figura que apareceu birregenerada nesse episódio. Então, Quem é, Lhamota? Quem é aquela véia chata da Senhora Flores? a senhora Flores era esse tempo todo a Rani. E para quem não conhece, eu vou ter que dar um contexto aqui. O doutor, quando ele era um jovem, um Jeffrey, ele tinha o seu querido professor Borussa e ele tinha na sua sala de aula muitos coleguinhas. Ele tinha seu BFF namorado, Master, e não lembro se era mulher ou homem, mas sei lá, era Master. Nessa época não deveria se chamar assim, mas dane-se. Ele tinha o seu querido amigo Monk, barra monge, traduzindo, que devia desenhar muitos pintos no caderno, porque esse cara era todo zoeiro, ele só ficou zoando o tempo. Ele tem seu querido amigo Drax, que chama o Doutor de Teta, que é muito esquisito isso, mas beleza. E tínhamos a queridíssima Lane,
que tem como nome verdadeiro Usha. Ela odeia ser chamada por esse nome. Ela prefere Irani. Ela odeia demais ser chamada de Usha. Mas nossa querida Rani. E quem é a Rani? Bom, temos muitas coisas. Temos esses Time Lords que foram renegados no Doctor Who. O Dax, ele quer. Ele não CLT, ele só fica trabalhando lá por cantos por aí. O Doutor é um vagabundo que fica viajando de canto em canto. E de vez em quando ele salva as coisas, acabando virando uma espécie de herói. O Master quer dominar todo mundo, ele quer subjugar, dominar, matar, ele é do mal, o Master é do mal. Temos o monge ele é zoeiro, ele quer zoar o tempo, ele é muito zoeiro, ele faz piadinha. E a Rani ela só quer fazer experimentos científicos, entretanto ela não tem escrúpulos, ela vai além da ética científica, representando assim a o desequilíbrio, a inconsistência da ciência, sendo uma ciência inconsequente. Sendo que, diferente do Master e do Doutor que meio que fugiram, o Master não lembro na verdade, mas diferente de outros Time Lords renegados que fugiram de Gallifrey, vazaram, roubaram tardes, a Arani foi pessoalmente banida de Gallifrey. Os próprios Time Lords temiam a Arani devido a esse. Porque a Arani não é só uma Time Lady inteligente, ela é uma das mais inteligentes até mesmo que o próprio Master e o próprio Doctor. No primeiro arco que ela aparece, no arco do sexto Doutor, de Mark of the Run, ela tá aparecendo aí na tela, o Doutor e o Master chegam até a comentar: caramba, mano, ela é muito inteligente, ela é mais inteligente até mesmo que nós, praticamente, tá ligado? Dando a entender isso. E no Time of the Run, outra história do sétimo Doutor, uma história do sétimo, o Mark é do sexto com a Perry, e o Mark, o Time of the Run, tá aparecendo na tela também, é uma história do sexto com a Mel, que vai estar no final da temporada, por sinal. E a Aranha é essa personagem, realmente, ela é meio caricata, assim, ao mesmo tempo que ela é toda... Ela tem um ar, ela é tipo uma míssia, ela tem uma imponência meio rabugenta e tal. E a Aranha teve ao todo 2 regenerações, ela teve 2 encarnações antes da revelação bombástica desse episódio. Ela teve a Kate O'Mara, que é uma que a Christie interpretou na série de TV, nos 2 arcos, e no Dimensions in Time, que é o especial de 30 anos, que a Susan também aparece lá, e ela é a vilã principal do Dimensions in Time. Ela faz um exército de vilões do Doutor para enfrentar o Doutor. E ela também teve uma encarnação da Big Finish dos audiodramas, que é a segunda Aranha, que é por uma outra atriz que eu estava escutando hoje, que é o Aranha Elite e Planet of the Run, que são essas 2 histórias que ela aparece na Big Finish. E o nome dela é muito complicado, está aparecendo aí na tela, junto com a imagem dos 2 áudios, né? Do Aranha Elite e Planet of the Run. Eu tava escutando o One Elite, ainda não acabei, mas tá gostando assim. E essa encarnação é uma encarnação um pouco mais contida, um pouco mais séria, assim. Ela tem um teor mais. Que vai ser muito discrepante do que eu acredito ser a terceira Rani. Esse tempo todo era a senhora Flores, né, Ritinha? É. Olha, eu quero falar uma coisa. Que eu gostei muito da outra atriz que tá fazendo a Rani. Eu adorei ela, achei ela maravilhosa. Eu não sei o nome dela, eu não consegui falar o nome dela. Que nem os números quais percebem que eu não sei o nome das Ranis, né? A segunda, sei que a terceira é a Anitta alguma coisa. Mas a quarta Rani eu não consegui decorar o nome. Mas ela lembra muito a Kate O'Mara. A vibe dela, assim. A primeira Rani, no caso. Só que eu achei muito interessante. Finalmente, Birregeneração, né? Voltou. Eu gostei da cena de Birregeneração. Gostei mais do que da própria cena do The Eagle. Não sei. Eu gostei desse contraste que o T. Davis deve estar muito feliz, mano. Ele deve estar muito feliz que ele devia estar há muito tempo querendo fazer isso. Um vilão que representa um lado passivo e um lado ativo de um mesmo personagem. E ele fez isso através da Birregeneração. A terceira aranha toda passivona e a quarta aranha toda ativa, tá ligado? Toda com ar de imponências e tal. E ela é muito maneira, mano. Gostei muito do jeitão dela.
Mas uma coisa que eu achei muito maneiro, mano, se te deles fazer coisas toscas daqui pra frente, tá liberado porque é Arane, tá ligado? Porque tanto o Time, quanto o Mark, quanto o Orange Elite e o Punch, são histórias toscas, mano. Tem muita coisa tosca que acontece nesses episódios. A Aranha, apesar de ser essa personagem que tem toda essa representatividade funda, as histórias dela sempre foram muito toscas, mano. Diferente de um Davos da vida, do Master, que tem muitas coisas que são profundas no Master, apesar de ter muita coisa tosca também. Toy Maker, que tinha todo um ar de malícia psicodélica e ele ficou um pouco mais. Mas eu amo o Toy Maker do New, mas tenho até o meu tosco nele no New. O Arane tá liberado, tá ligado? O T-Davis pode fazer coisa tosca aí. A Arane tem essa liberdade aí, tá ligado? Só uma coisa. Como eu falei, eu gostei muito dessa atriz. Eu gostei do fato dela ser uma Anne assim, imponente. Mas eu achei muito bosta o fato da Senhora Frost ser meu passiva, meu. Porque 2 temporadas botando um mistério gigantesco em cima dessa véia. Pra no grande momento ela vira uma passivona que só faz as coisas. Ela vira uma passiva dela mesma. Que bosta, que Não, bosta. tem outra coisa que eu acho uma bosta, por sinal. Mas tu não sente que a senhora Flores foi esse tempo todo muito meiga, fofinha, e seria muito discrepante do nada se tornar uma vilã extremamente maldosa e tal, tá ligado? Tipo, eu gostei como Ela eles foi. construíram a revelação ser uma outra aranha, na verdade, a vilã principal. Tal qual o Master, mano. O Master, quando ele aparece pela primeira vez em Mewtwo, ele é aquele velho lá, ele é o Dr. o Yanni lá. E do nada ele vira o John Cena, que é totalmente diferente o John Cena. Não, ela foi boazinha em alguns momentos, mas ela foi ambígua. Ambígua, é assim que fala essa palavra? Não sei. Em outras. Tem uma Entendeu? coisa. Então eu não acho que ela podia ser algo muito discrepante, mas também totalmente passiva do jeito que ela tá. Eu achei muito merda. Porque se fosse assim um arco de 2 episódios e aí no final isso acontecesse, ok. Ok, tivesse discrepância, se fosse um arco de 2 episódios, ok. Mas sendo um mistério de 2 temporadas praticamente inteiras, eu achei uma bosta. Ah, mano. É muito sem graça, porque ficou um negócio em cima dela assim, esse tempo todinho, essa temporada principalmente. Então quando chegar no final, ela ser só uma passivona, que bosta. Ó, eu tenho dois argumentos, mas antes eu quero falar que o T. Davis vai ter que explicar um bagulho que é muito importante. Por que a Sarah Flores consegue quebrar a quarta parede? Eu quero entender isso aí, viu, T. Davis? Porque ela mandando frase tipo, Eu não acho. eu acho que tem que explicar, eu acho que é central nesse personagem, mas tipo, no final eles quebraram a quarta parede de novo. Não sei se tu percebeu isso. Ambas quebraram juntos. Daqui a pouco eu explico como. Mas o Tidê vai ter que explicar coisas tipo. Ah, e ela falando pra da Ruby quando o Suteca apareça. Ah, você acredita no poder da oração? Ah, claro que eu acredito. Então reze para o seu criador, que eu vim quebrar os portões de ouro dele em meu nome. Mano, que vai trazer isso, mané? Mas, mano, um bagulho que eu tenho um argumento pra senhora Flores barra terceira aranha. Putz, terceira aranha, né? Imagina se tem um terceiro doutor mesmo. Cadê? Mas ah, ah, e a Susa Twide também é isso. Ela fica o tempo todo parecendo que é alguma coisa, tá ligado? Quando na verdade ela era só o arauto que ia acabar invocando o Sutec, tá ligado? Apesar da Sarah Flores também ser aranha, ela só serve de recurso pra trazer aranha, entendeu? A Sarah Flores é uma aranha, como tal qual a aranha falou. E a nova aranha é a aranha, entendeu? Mas um bagulho como elas quebram a quarta parede, né? Que eu disse. Elas fazem referência justamente a uma coisa que elas falaram pra nós. No final da primeira temporada, elas falam que ia acabar em terror absoluto, né? Que a Sarah Frost está falando sobre como foi que acabou a viagem, simples dizer que acaba em terror absoluto. E ela fala, a Quarta-Aranha, e eu tenho que trazer terror absoluto para eles. Ela fala, e eu já disse isso, elas quebraram de novo a quarta parede. Porque elas dão continuidade a uma coisa que elas falaram para nós, tá ligado? Que só nós entendemos o contexto. Muito doido isso. Mas ó, só um bagulho que eu fiquei pensando. Talvez esse fato delas conseguirem quebrar a quarta parede e a própria birregeneração, um bagulho, a birregeneração foi explicada no The Beagle
devido ao domínio do Toymaker. E a gente não sabe se ou esse domínio se expandiu para todos os Time Lords, fazendo assim todos os Time Lords ter a capacidade de regenerar, que eu acharia muito paia, né? Porque aí você. A Suza não é Time Lady, né? Canonicamente. Ela é galifreyana, ela não tem capacidade de regenerar porque ela não tem na academia. Mas parece que o T-Davis já deu a entender que ela poderia se regenerar, tá ligado? Isso devido a challenge do Ruby Sunday. Mas talvez esse fato delas terem se regenerado, talvez elas estejam conectadas ao domínio de algum deus. E talvez esse deus seja The Gods of Ragnarok, que são os deuses que se entretêm com caos e carnificina, né? E com um circo na galáxia, que é o Arco do Doutor, The Great Show in Galaxy. E eu acho que poderia ser muito maneiro. Encaixaria muito os deuses de Ragnarok. Eu até alguma conexão com eles, explicaria porque eles conseguem quebrar a quarta parede de alguma forma. Eu não sei. E só pra finalizar meu comentário sobre a Aranha, eu amei a música da Aranha. A música que toca durante essa cena. É muito boa. Só uma coisa, eu, apesar de eu ter gostado muito da outra atriz que faz. Não que eu tenha algo contra a senhorinha, tá? Ela eu acho muito carismática, muito querida. Eu Não, só acho realmente toda review nossa falando, eu tô cansado dessa velha ali, nota. Não, eu acho que eles estão cansando demais dessa velha. Mas o meu problema não é. O meu problema não é a atriz, o meu problema é como esta trama está sendo conduzida. Mas não tem problema nenhum com a senhorinha, acho ela muito querida, muito carismática. O meu problema é o que fazem toda essa trama por cima. Esse é o meu problema. Mas a senhorinha eu acho muito querida. Mas é que eu gostei muito, muito da outra atriz. Mas eu acho esse negócio de regeneração uma bosta, ok? Eu achei, como eu comentei, eu acho que no nosso vídeo de análise dos especiais, de que é uma covardia, ele só não queria regenerar o David Tennant. E aqui é só ele tentando reforçar esta covardia que ele teve lá, ok? Eu preferia que ele fosse só ela regenerando para Rani, seria muito mais legal, na Mano, minha opinião. eu tinha uma opinião muito parecida sobre bi-regeneração. Ó, durante os especiais surgiu, né, esse vazamento, esse rumor que o doutor ia bi-regenerar. Eu não acreditei quando aconteceu. Eu fiquei em choque também. Mas durante o The Deagle eu acabei gostando, mano. Eu não sei, alguma coisa aconteceu em The Deagle que fez eu gostar da bi-regeneração. Eu não sei explicar isso, porque a ideia é muito tosca, boba, eu acabei gostando. A gente fala isso, né, durante nossa review do especial de 60 anos, tá aqui no canal. Mas, tipo, eu tava vindo pra esse episódio que eu muito hater da bi-regeneração. E eu não sei, mano, o que aconteceu. Eu acho que é a Sarah Floyd falando, me desculpe, madame. Eu gostei muito dessa relação entre as duas, tá ligado? Eu acho que é um alívio cômico que vai funcionar, tá ligado? Porque o T. Davis tem esse problema, né, de fazer uns bagulho meio bobo, assim, por exemplo, com o Master, o Johnson, o Davros. Bem que o Davros dele eu acho bem sério, assim, eu acho legal. Mas ele tem um problema de fazer vilões e fazer eles ficarem um pouco toscos. Só que a Arani tá liberado, esse é o problema. A Arani, ela é naturalmente tosca por causa da série clássica, então tá liberado, tá ligado? O T-Davis tá jogando um terreno seguro pra ele, de certa forma. E além disso, é uma coisa que agrada o povo, porque por anos o pessoal ficou pedindo, traz a Suza, traz a Arani, traz a Arani. E ele trouxe em um episódio só isso aí. Ele matou dois coelhos com a caixa d'água só. Agora o novo meme vai ser a Romano e o Valiard. Então, é legal, só que não depois de 2 temporadas em cima disso tudo, né? Mas é isso aí, né? Minha opinião. Acabou tudo que eu tinha pra dizer? A gente tem mais coisa pra falar? Eu só quero dizer que o que me brocha assim, no próximo episódio é o Cord, mano. Eu não queria ver esse personagem de novo. Pelo jeito ele finaliza a atividade. Isso aí. Mano, não. Foi isso? Eu acho que vai só servir pra Foi- mesmo. Foi isso que me fez achar que eu não ia gostar desse episódio. Que eu achei que ia ter isso, que ia ter ele lá no final. Eu achei bem broxante saber que o Cord vai estar no próximo episódio. Mas o que me deixa curioso é a estética do próximo episódio, que ela é bem única, assim. Já vi algumas coisas dos trailers da temporada em si. E eu não sei, mano, como eles vão explicar o que aconteceu com a tarde, tá ligado? A tarde quebrou o negócio que o fogo lá, não sei como o doutor e a Belinda vão sobreviver aquilo. O que vai acontecer, eu tô curioso do que vai ser o próximo episódio. Então, né? A gente tem que esperar aí pra ver como é que vai ser, mas sei que esse cara aí eu tenho um pouco de medo, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Essa foi nossa opinião sobre esse episódio e sobre esse retorno dessas duas personagens. Isso aí, Jerônimo. É isso aí. Tchau.